Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite e vamos com a análise fiel de Corinthians 3, Racing do Uruguai 0. Para os amigos se inscreverem no canal aqui no YouTube, comentem, compartilhem, deixem o like. Bom, o Corinthians venceu a equipe do Racing pela Copa Sul-Americana, jogo válido pela última rodada da fase de grupos do torneio, e o Corinthians venceu por 3-0 e jogando muito bem. É bem verdade que no começo do jogo o Corinthians sofreu alguns sustos, graças a ele mesmo, né? Após erros individuais na defesa, e o Carlos Miguel fez três grandes defesas, né? Se não fosse o Carlos Miguel, talvez o cenário poderia ter sido completamente diferente devido aos erros individuais do sistema defensivo, né? Saída de jogo de forma equivocada, toda a bola, né, no pé do adversário. O adversário não soube aproveitar esses vacilos do Corinthians, né? Graças ao Carlos Miguel, que foi muito bem. E o time do Racing também, nos primeiros minutos, partiu para pancadaria, né? Eu até assistindo o jogo, eu falei, enquanto o Corinthians não fizer 1-0 logo, eles vão apelar para pancadaria. Então o Corinthians ele tem que responder isso com bola na rede. E foi isso realmente que aconteceu na partida. O Corinthians fez 1-0 com o Coronado cobrando falta, um belíssimo gol do Coronado cobrando falta. Aliás, perdão, do Rodrigo Garro cobrando falta. O Coronado também fez gol, mas foi o terceiro gol. O primeiro foi do Rodrigo Garro cobrando falta, com até expectativa se ele fosse fazer o cruzamento, se ele fosse mandar direto para o gol, mandou direto e fez um golaço mandando no ângulo, sem chances para o goleiro do time uruguaio. E aí depois do 1-0, aí o jogo fluiu muito bem para o Corinthians, né? 3 minutos depois o Corinthians ampliou o placar com o Yuri Alberto, depois de uma boa jogada do Wesley pelo lado esquerdo, fez o cruzamento e o Yuri fez o segundo gol para a equipe do Corinthians, né? Então foram dois gols aí muito rápidos que o Corinthians conseguiu fazer, e aí, claro, depois disso, a equipe do Corinthians apenas administrou o jogo. Administrou assim, foi superior, dominou a partida, criou chances, né? O Coronado dando assistência, jogando muito bem, né? Mostrou aí que fisicamente ele está muito bem, depois de ter tido um começo ruim na equipe do Corinthians, o Garro também jogando bem, o Yuri Alberto se movimentando bastante, o Wesley, né, com os dribles pelos lados do campo, o Ranieri no sistema defensivo também, outro jogador que se destacou bastante, o Carlos Miguel, que, como eu falei no começo do jogo, fez três boas defesas. Então o Corinthians, todo o time foi muito bem. O Fagner, infelizmente, saiu lesionado, né, depois de tentar ali evitar o escanteio, ele acabou chegando de forma dura e acabou se prejudicando, porque ele acabou se machucando. Entrou o Mateuzinho, que não comprometeu, né? E o Corinthians foi muito bem, foi avassalador no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe começou o jogo pressionando e agora sim, o Coronado fez um belíssimo gol, né? Ele driblou três jogadores do Racing, invadiu a área e fez um golaço, o terceiro gol da equipe do Corinthians, o primeiro dele com a camisa alvinegra. E o Corinthians teve outras oportunidades para fazer 4-5-0, mas a equipe acabou pecando na hora das conclusões e o Racing só se defendendo como pode, né? O Racing que fez uma ótima campanha na primeira fase, né, todo mundo aí dizia que o Corinthians e Argentino Júnior, os dois classificados, não, acabou sendo Corinthians e Racing, o Racing acabou surpreendendo, não tinha perdido na competição, mas acabou sendo derrotado diante do Corinthians na Neoquímica Arena, que mais uma vez foi muito competitivo jogando na Neoquímica Arena. Desde o começo do Brasileirão para cá, o único jogo que o Corinthians não foi competitivo jogando em casa foi contra o América pela Copa do Brasil. Talvez pelo fato da equipe ter vencido o primeiro jogo, estava com uma boa vantagem, parece que o time não estava tão afim assim, mas ainda assim ganhou o jogo. Mas não foi competitivo, o desempenho não foi legal. E contra o Racing nessa terça-feira, aí o desempenho voltou a ser muito bom, o time mais uma vez sendo competitivo, brigando por todos os lances, né, todas as bolas da partida. Foi 3-0 e poderia ter sido bem mais.
Corinthians vence e consegue a sua classificação para as oitavas de final, termina em primeiro no grupo, ou seja, não precisa passar pelo playoff, o que é bom porque dá um descanso, né? Nessa maratona de jogos vai ter um descanso, porque o playoff são jogos de ida e volta, então o Corinthians aí vai ter a semana cheia nessas semanas, né? A não sei que a CBF mude aí, né? O calendário, porque o Campeonato Brasileiro parou por 15 dias, então, enfim, mas a princípio o Corinthians vai ficar aí, vai ter 2 semanas não consecutivas, né? Não, consecutivas, assim, de semana livre para trabalhar, o que é. O que é importante, né? Já que depois vai ter uma maratona de jogos. Bom, o Timão volta a campo no próximo sábado contra o Botafogo, jogando novamente na Neoquímica Arena. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians que está muito bem nas Copas, né? Conquistou a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, conquistou a vaga nas oitavas da Sul-Americana, agora precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que a equipe não começou bem a competição. Um grande abraço a todos e vai Corinthians!